pessoal, bom, esse nosso encontro virtual, ele vai tratar basicamente do mundo dos bufos fantásticos, que é onde a gente inaugura agora essa etapa, começaria tanto na escola como agora entrar nessas máscaras e linguagens, partindo da perspectiva do performativo, né, da performatividade. Quer dizer, não são em linguagens que a gente força a barra para estarem na performatividade, elas são performativas por si só, estão na comédia, na tragicomédia e em mais de uma estética. Então, como a performatividade é um encontro, né, de intersecção entre mais de uma estética, nós vamos falar de alguns universos que o teatro já por si só na sua história, mesmo na própria Idade Média, vem cumprindo com isso, e outras tendências, coletivos, grupos, artistas, tanto no Brasil quanto fora, que tem já no seu trabalho, na sua materialidade, essa interação estética. As artes plásticas vai participar bastante, né? E, obviamente, a gente está falando de plataformas de mídia. Então, quando, como, quais os caminhos, quais os artistas que já têm a mídia como um caminho para exibição e difusão do seu trabalho, onde também o vídeo e a tela se torna um portal, uma máscara, e também onde a gente pode encontrar caminhos na nossa solitude, né? E que a gente está sozinho agora na quarentena, a gente não pode contracenar, embora no azul, o que eu gostaria de ter com vocês, um resultado final seria algo mais individual mesmo, um projeto individual de cada estudante do módulo, mas a gente precisa entender que eu não tenho o outro para treinar, mas nada está perdido, porque treinar sozinho é o que mais a gente tem que fazer. Estudar sozinho é o que mais a gente tem que fazer. Vejam bem, vocês se encontravam comigo uma vez por semana. O que você faz os outros 6 dias? Né? Mesmo que vocês se encontrem e joguem com outras disciplinas, que isso também nos contribui muito, mas você, a partir da aula dessa linguagem ou daquela, você se encontra com os seus parceiros uma vez por semana só. Então, durante a semana, a gente faz o exercício sozinho, né? Então, vamos criar aí práticas de trabalho e planos de estudo que são da natureza do atuador, da atuadora, de quem é autocriador. Você não para de estudar nunca, e sozinho, cada dia mais você com você é o que vai ser a tônica, porque a gente fica muito pesquisador da gente mesmo, até porque nem sempre você termina um curso e vai formar uma companhia ou um grupo com aquelas pessoas. Isso é um pouco utópico. Então, às vezes, a gente acaba ficando bastante solista, ou se eu participo de um grupo, eu volto para casa e eu tenho minha imersão, o meu trabalho. Então, a gente é peixe no aquário, às vezes, em se tratando de um autopesquisador e uma autopesquisadora. E a performatividade responde isso muito bem. Então nós vamos citar aqui algumas pessoas e alguns artistas para vocês, né? E também vou falar um pouco de como a gente entende por bufão fantástico e não só pela perspectiva do Lecoq, tá? Bem, natural que o Jacques Lecoq é essa pessoa que vai, esse artista, que vai mergulhar mais, se aprofundar mais nesses ambientes linguísticos do teatro. Não que os outros tenham preguiça ou não queiram, ou talvez não queiram, mas nem todos gostam de mexer nessas bruxarias, né? Que a gente costuma dizer, porque é quando o ator, a atriz se torna um outro, que não é alguém. É quando ele abdica da sua performance com seu corpo, ou com uma persona, ou que ele apareça. Ele pode ser autor e aparecer por várias maneiras. Então a performatividade, para nós do humor, ela agrega inclusive os teatros de carroceria da Idade Média, ela agrega a arte do videoclipe, se a gente pensar nos anos 80,
ela agrega à performatividade uma interação da comédia com as artes plásticas de uma forma fenomenal, ela agrega muitas parcerias, né, estéticas. Então o bufo é um episódio. Agora, para nós do humor, o bufo se torna interessante, as máscaras se tornam significativas, porque é quem nos oferece o maior tempo, né, e uma programação, uma sistematização de método e de treino de maior tempo, de mais longo, e que não necessariamente precisa ser acumulativo. Eu posso trabalhar o bufo para essa linguagem, o clown, a palhaçaria aqui, eu trago o humor, como é que chega a paródia, os próprios comediantes de stand-up, os próprios comediantes, né? Se a gente pensar no Terças Insanas, que tem uma forma de show de variedades em que os comediantes solam ou fazem duos, né? Por meio de personagens grotescas, né? Não está tão dentro da performatividade, mas está quando envolve improviso, ou uma interação com o espaço, ou exige do público uma participação ou outra que não só como um público passivo. Mas, no caso do bufo, das máscaras, é uma possibilidade de treino que você fica muito disponível para todo instante, quase que de emergência ou de urgência ou eclosivo, que exige desde a performance, né, das artes visuais. O próprio teatro dança é muito forte nisso, por isso o treino do contato e improvisação, porque a história do contato e improvisação se faz de uma forma quase que rebelde e muito revolucionária, onde se nega a se entender como dança contemporânea de repertório, onde existe a exigência da coreografia. Né? O contato e improvisação inaugura um momento de rompimento com essas regras conservadoras da dança. E fica uma não dança, né? Existe também um movimento chamado de dança burra, nos anos 80, dessa quebra de padrão do corpo perfeito do balé clássico, do corpo perfeito do balé contemporâneo, de uma branquitude que domina e dominava mais essas classificações da dança, e é onde todo o corpo se faz presente e onde as representatividades começam a acontecer com uma potencialidade, onde cabe manifestações com o seu corpo a partir de onde você vem, do seu histórico, da sua narrativa. O contato e improvisação é uma das manifestações que vai abraçar isso, né? Obviamente que a gente não pode ignorar o street dance, o hip hop, que para mim é uma das maiores manifestações de performatividade da nossa história, bem como o samba enredo e as manifestações populares brasileiras, que são um legado. E não, é quase intocável, porque é tão complexo e simples ao mesmo tempo, é de uma riqueza de estéticas e de uma forma eclosiva, de uma natureza espontânea tão incrível, e é do povo para o povo. Então, as manifestações populares, entrando agora nisso, também tem uma responsabilidade com aquilo que a gente chama hoje de teatro performativo. O que me fere, às vezes, um pouco como comediante, é ver que parece que o teatro performativo é uma coisa inaugural de agora, com o advento do que chamam de pós-dramático, e parece que isso só acontece em Berlim, Nova York, grandes metrópoles, né? Um teatro, uma calça jeans, um microfone, um telão, uma voz falando ali. Quando o performativo pode ser muito mais amplo que isso, e não estou diminuindo, é que cada um com a sua cultura e a sua narrativa, né? É quase antropológico, um estado performativo, cênico, ou de performance mesmo, que não tem como você negar a sua história ali no ato da sua ação, no momento da sua ação. Então fica reducionistas a gente chamar, também querer categorizar e catalogar o performativo é isso ou aquilo. Ele justamente vem para agregar, ampliar, trazer grandes elos que são significativos. Então, e também é importante separar o que é performance de performatividade, né? Eu acho que o performativo, ele pode ter uma programação, ele pode ter um roteiro, mas ele tem que guardar em si esse momento algum momento de imprevisto, de imprevisibilidade, de uma eclosão poética e simbólica que atinja o campo de normalidade
de onde esse ato está acontecendo, né? Isso para vocês pode ser preocupante, mas onde o comediante entra? Porque ficam falando, não representa, não seja representativo, não tem personagem. Na verdade, os nossos caminhos de atuação não vão ser mortos na performatividade. Tem mesmo que aproveitar o máximo possível da riqueza que a gente tem, inclusive como comediante, na nossa história e somar, né? Por isso eu tenho a comédia dell'arte como um estudo até histórico e antropológico do que lá na Idade Média no teatro, lá para 1400, né? Como isso acontecia no teatro. E a gente vai ter que olhar para o que é performativo e brasileiro, que não tem essa característica tão urbanoide ou talvez muito ocidental ou euro-ocidental, né? Enquanto estética. E no caminho muita coisa vai acontecendo em termos de artistas que vão comprando isso sem falar eu sou do performativo, né? O brincante não fala eu sou o performativo, a comédia dell'arte não fala eu sou o performativo. Quem categoriza é o que é cientista e teórico disso e historiciza, mas o performativo quem ele simplesmente é. Eu acredito que a comédia ela esteja muito... Ela flerta o tempo inteiro com o que é épico, narrativo e performativo. Não tem como, né? Não quer dizer que no realismo ou nas ficções de quarta parede a gente não tenha o humor, mas ele surge muito pontualmente. O humor, ele por si só é performativo, né? Então não tem por que a gente negar a bufonaria. Porque a bufonaria tem um caminho para você promover no seu corpo formas, até para você dimensionar no seu corpo esse grau de loucura e estado de demência, quase de delírio que o bufão atinge, como criar outras formas que desconstruam o seu corpo bípede humano e o teu ego de narcisista quase do ator com o seu personagem, da atriz com a sua personagem, né? E hoje a gente tem discutido muito a história da sexualidade humana, a gente tem falado dos corpos trans, dos corpos em uma assunção de uma história que foi negada, que para mim também não deixa de ser um estado performativo. Não estou falando de quem fetichiza isso, eu estou dizendo da força e da potência que isso tem na história, né? E como que algumas pautas identitárias aí vão ter da performatividade um caminho de uma nova estética revolucionária. Mas, voltando ao bufo, eu posso trabalhá-lo tanto pelo meu estado de espírito bufônico como pela forma. Nós vamos pela forma também no começo, porque você precisa dimensionar no seu corpo que você está conhecendo isso. Senão você pode correr o risco de ficar com um corpo cotidiano e um discurso do que é performativo. Eu sou revolucionário esteticamente, mas tá aqui, tá falando. É a mesma coisa que eu querer gritar, né? Que a gente fala, tá gritado isso, né? Eu quero fazer uma Antígona e eu só grito, né? E a Antígona não se faz só de grito, embora seja um arrebento para a sociedade, para o entorno, no caso da personagem, o que ela faz. Mas nós temos também picos, curvas, respiros. Então performatividade não é só gritar, não é só acontecer, não é só eu me colocar com o meu corpo blasé em cena, né? E o que a gente vai chamar de cena talvez seja um ato performativo, um breviário, um diário performático. Acho que tem camadas aí que a dramaturgia obviamente está estudando e vai nos explicar isso melhor. Mas o quanto a gente tem para oferecer do bufão, eu vou falar hoje com relação aos bufos fantásticos. E os de mistério, os proféticos. Nós estudamos a bufonaria do grotesco, o universo da construção da personagem grotesca, da mímica cartoon, dos bufos grotescos lá no Amarelo, né? Então quem não estudou no Amarelo, dá uma pesquisada com os colegas, porque a escola não tem essa questão do acumulativo. Isso não te gera uma dependência, só a título de informação mesmo, de como a gente encarou o grotesco mais para o universo narrativo e como agora a gente vem desdobrando e destrinchando esse bufão para algo muito menos humano do que o grotesco faz, né? Grotesco vem de grota, né? De gruta, do italiano arcaico, que é
aqueles seres que vivem encavernados, incrustados num habitat, num mundo que é quase ele, né? Eu saio daquela caverna quase com aquela forma, né, de grota. Então eu tenho quase que a textura e a consistência, a lógica de uma pedra, de terra, de tronco, de madeira. Eu tenho essa força grotesca para encarar uma sociedade humana. E aí o humano padronizado faz: ele tá rindo de mim? Que monstro é esse? Que monstro é esse? Então, monstros e criaturas estão no mundo da mitologia e que só o cristianismo chama de monstro ruim, né? Então nós temos um probleminha aí na história, o quanto a igreja católica e o cristianismo vai demonizar figuras que para nós poderiam ser seres quase que entre nós, como a mitologia grega já vai encarar e a própria mitologia dos orixás. Então a figura mítica parece que não entra numa dramaturgia teatral ao longo do tempo. Fica tudo a cargo dos humanos, curioso, né? Um ato performativo eu vou chamar enquanto ocidental, mas o indígena não precisa se chamar de ato performativo. Ele já é um acontecimento, ele já tem dinâmicas de vida e práticas que estão muito para além das nossas de mero ocidental, né? Bem como povo inca, povo maia, você vê até as arquiteturas. Então eles têm uma conexão com as suas figuras míticas que vem do seu próprio imaginário enquanto humano, que é direta, entendeu? Não diz que é 015, 021. A conexão com o mito é direta. E nós perdemos isso, né? Então há de se reencontrar os nossos mitos humanos, né? Há de se olhar para os nossos imaginários. E aí o Bufo Fantástico eu não vou reproduzir de forma pueril e quase que diminuta um mito do meu povo. Mas eu vou convocar para mim um estudo de formas, figuras que se comunicam com o humano que são para além de nós. Então aí entram os seres fantásticos. Mas como que eu dou a configuração disso? Como que eu crio no meu corpo esta lógica? Obviamente que existem culturas que vão tratar disso de uma forma muito sistematizada e organizada, né? A Europa se machuca, mas ela machuca muito mais outras culturas. Então, a Europa tem o poder de colonizar, explorar, estuprar a cultura de outros continentes, guardar a vossa, né? E ainda propagar isso em forma de arte, cultura e sistematizar métodos. Então, quando você olha para mitos celtas, né? Eles têm domínio desse vocabulário, eles têm como sistematizar isso, manifestações, e a gente tem uma luta no nosso país que é política e histórica, né? De que mata sempre o pensamento e a cultura de um povo. E aí como é que eu vou estudar performativo negando ou não olhando para aquilo que tem a ver com a potência dos nossos imaginários, que são as nossas mitologias? Eu não vou reproduzir, mas eu vou dar direito ao meu corpo de ter vários braços, de pensar em elementos da natureza e recriar uma figura, mas que sempre essa figura fantástica, ela vem para a humanidade para dar um recado. Ela tem a mesma forma de conexão e de transmissão. Ela tem o mesmo objetivo que o próprio mito que a gente cria, porque tudo o ser humano que projeta isso, mas tamanha força. E aí tem as divindades religiosas e a cultura religiosa que vai explicar isso para um outro caminho. Mas no caso das artes, a gente entende que é uma forma de projeção para eu me dar resposta para eu dar resposta para mim enquanto humano, né? Então eu posso pensar, por exemplo, no Fantástico, numa figura a partir da lógica das aranhas, de pernas e de um alcance que ela engole o ser humano, mesmo pequena. Mas eu posso criar uma aranha de 3 metros. Mas eu não vou criar um bufo que é a aranha. Eu parto de linhas, movimentos, consistências. E é uma forma abstrata e um caminho que seja autoral. Porque se eu falo, pega num troll, pega num leprechaun,
Pega do Curupira, que tem os pés para trás. Esse mito já está. Eu posso pegar a lógica do Curupira. Eu posso pegar a lógica de Yara, né? Por exemplo, a lógica das sereias. Vários contos no mundo tem a sereia. Várias mitologias no mundo tem o início da humanidade, né? É de uma redução estúpida achar que o mundo se faz só com Adão e Eva, né? Então essas figuras vão aparecer em Sonhos de uma Noite de Verão. Shakespeare é quem vai tratar muito de figuras fantásticas, tem muitas obras, a própria mitologia grega vai fazer isso. Os nossos griots africanos trazem na sua forma performativa de narrar e de ser a história por meio das suas mitologias. Então isso está na humanidade, é uma forma de comunicação que é trazer essas figuras. Nós do humor ou nós do teatro temos esse legado, nós temos essa missão de respeitar e homenagear esse legado, mas por meio de uma autocriação. Então eu recrio, eu faço o meu. Eu me lembro quando vocês tiveram com Mafalda pequenino, que ela dizia: ninguém aqui vai reproduzir orixá na dança, né? E peço licença para falar, estou citando a mestra, e vocês que tiveram aula com ela vão se recordar disso, né? Tô só descrevendo o que ela trouxe e não tomando para mim a fala de Mafalda e do Iluobá. Mas o Iluobá sempre fala isso nas aulas, nos treinos, né? Você não reproduz, você fica reducionista. Você não pode querer ser o orixá na dança. A forma de conexão e como você o traz é para resistência, né? De memória. Essa memória tem que estar aqui, viva e pulsante. Nós estamos falando do que a teatralidade faz com essas potências e de que o atuador pode criar e recriar e ressignificar essas figuras. Bom, o caminho é longo para eu chegar num bufo fantástico, né? Os fantásticos vão tratar daquilo que é fantástico, daquilo que é não humano. Inclusive hoje, dejetos do mundo espacial, restos de tecnologia, lixo de satélite, lixo tecnológico, se torna uma figura fantástica. É como se esse amontoado de placas e de ondas virasse um ser que viesse dar um recado para a humanidade. Porque a forma de surgimento dos bufos tem a ver com a mesma forma dos grotescos. Não necessariamente os fantásticos andam em bando. E sempre vou partir talvez de um elemento da natureza. Eu precisava pegar um louva-a-Deus e estudo a dinâmica dele, né? Eu vou pegar um casco de árvore, ponho isso, interiorizo isso. Eu não vou fazer com papel machê a casca da árvore e botar em mim. Eu reduzo. Aí eu vou ser pueril. Aí é uma primeira camada de leitura, é literal, né? Então é mais para um estudo de estado e eu criar formas interessantes. Eu também vou ter que criar de volta aquelas elancas que a gente já usou, aquelas materialidade. Aí eu vou beber das artes plásticas de como criar esse tubo. De repente eu pego um cano na cabeça e viro um ser e vou criando caminhos, né, para que se torne fantástico, né, um lixo plástico. Depois eu vou pensar nos bufos de mistério, que tem uma forma similar, ele oscila entre os bufos grotescos e os fantásticos na sua forma, todavia ele tem um discurso, o tempo todo ele questiona a existência. Então ele pega tudo que é inseto, formas de matar e morrer que não são humanas, para responder e provocar as atrocidades humanas. Então, a aranha que come seus próprios ovos, a abelha que mata o zangão, né? Aí eu posso projetar para as tragédias humanas. Então, Medeia que mata os próprios filhos é como a aranha, sei lá, a gente sabe de casos, por exemplo, uma gata numa casa teve filhotes e a cachorra ficou com ciúme, comeu o filhote da gata. É horrível falar isso, mas o mundo dos animais tem uma correlação e uma relação com a vida e com a morte que é diferente da nossa. Então eu trago isso de uma forma fantástica, eu trago essa lógica de morte
de matar, de renascer, de nascer. Só que eu ponho isso à enésima potência numa figura que é totalmente fantástica, numa figura que não é nem um pouco humana, mas eu crio um choque em quem vê. Porque faz pensar, falando, nossa, Medeia chegou a matar os próprios filhos, comer os próprios filhos para se vingar do marido. Como eu mato o homem que eu amo e me traiu? Eu mato com aquilo que ele mais ama, com filhos. O ser humano faz isso. O animal não tem a lógica do humano. Ele tem uma relação com vida e morte que é muito mais bem resolvida. E aí ele responde assim. Os mitos fazem esta mediação, esse portal entre o humano e o não humano. E eis o teatro, porque ele traz a tridimensionalidade disso. Para a performatividade, prato cheio. Porque são assuntos contundentes que a performatividade vai tratar, e o tempo todo essa figura que não é humana, ela abdica do humano, o ator, a atriz, e ele se torna essa figura bizarra que pode andar pela cidade e aparecer em lugares, ter aparições, posso fazer por meio de vídeo, né? E aí a camada, o produto final, o resultado final, a forma de acontecimento dessas figuras é que é muito interessante. Pode ser por um catálogo, pode ser por meio de, sei lá, esse bufo fantástico foi passando pelo quarteirão do seu bairro, foi deixando rastros. E aí ele anuncia que num determinado dia e horário da semana ele vai aparecer. Aquela comunidade vai... Então a forma de divulgar, a forma de acontecer, ela tem que ser fantástica e bufa na sua lógica desde a forma que você se anuncia para o público. Então como você se convida e como você anuncia, tudo tem que ser performativo, tudo tem que ser bufônico, tudo tem que ser fantástico. Nós não vemos na escola esse resultado final, como é que eu crio um espetáculo de bufonaria. A gente só conseguiu isso no primeiro ano na SP, quando as pessoas realmente, os artistas, tinha uma espécie de um edital de criação e eles criavam seus próprios espetáculos. Aí a gente conseguiu ver o que os atores de humor faziam com a bufonaria de um caminho mais autoral. Mas sim, implica na sua forma de acontecer, na sua forma de divulgar, o espaço que você vai acontecer. Bom, ampliando para isso, a bufonaria a gente tem que entender como tudo é bufo, tudo é objeto, tudo dialoga comigo. Vou falar disso um pouquinho mais tarde. E na sequência, a gente tem os bufos proféticos. Os proféticos são aqueles que profetizam, mas eles trazem profecias humanas, pensamentos humanos. Então eu posso ser fantástico, grotesco, posso trazer um questionamento de mistério, mas sempre a minha fala é por meio de uma criatura, de um pensamento humano. Posso até falar um gromelô, um soneto de um poeta, mas a forma que ele sai, em algum momento sai no meu idioma para o público poder entender. Né? Então, os bufos grotescos, fantásticos, de mistério e proféticos são essas 4 linhas de estudo que a gente já comentou no amarelo. Nós vamos brincar com já uma forma ressignificada, adaptada, mas do que é bufo fantástico, de mistério e profético. Né? Nesse meio do caminho existe o teatro dos objetos, o teatro de animação, as máscaras utilitárias, que é o princípio. Então, manipular o objeto cujo qual eu trato como máscara. Então, na Idade Média, vocês vão ver isso com o Léo, lá na Comédia dell'arte, não era só máscara, eles eram grandes marionetistas e grandes bonequeiros. Então, eu também crio grandes carrocerias, grandes bonecos. Era muito comum eu fazer um personagem de máscara e de repente ele aparece com 3 metros de altura e ele ser um boneco. E vem na sequência ele num plano menor, num boneco de fio. A mesma figura. Isso é performativo para aquele tempo. Né? É quase bruxo. Como assim um boneco desse tamanho? Dizem que até na Idade Média, como forma de defesa e de resistência, as carrocerias faziam grandes bonecos, maquinaria com fogo, para afrontar e pôr a igreja, os inquisidores, para fora, porque eles assustavam quando eles viam o tamanho daqueles bonecos e daquelas figuras que eles criavam. E aí eles se tornavam itinerantes para não serem perseguidos também. Então isso é um caminho muito significativo para a performatividade hoje. É uma estética bastante revolucionária, porque é performativo, bebe da mesma fonte. Né? O circo, com a sua itinerância, também não deixa de ser
ato performativo. E aí desafiar toda a gravidade com o seu corpo, né? Por isso a Rúbia também no módulo azul. Então, dentro do que a gente vai estudar, o começo seria mais para um teatro de objeto, meu corpo como objeto, encarar o meu corpo como não humano. Contato e improvisação me dá um treino e uma possibilidade para eu sair desse lugar humanoide, vou criar minha personagem, vou ser uma personagem dramática ou engraçada, que fale de mim, tira, e vou trazer outro tipo de estética, forma que vai alterar meu conteúdo e meu caminho de encenação. Máscaras utilitárias são aquelas que são ressignificadas. Eu pego uma máscara de soldador, eu pego aquelas máscaras de filtro de pintura. Eu não tenho nenhuma das minhas máscaras aqui porque elas estão no espaço da companhia, que agora, por causa da quarentena, a gente não pode ir lá pegar pra vocês verem, mas obviamente a gente tem uma que é dolorosa, mas talvez ela seja bastante importante da gente lidar, que é a máscara que todo mundo tá usando. Essa, ela tem uma embocadura e a função dela no teatro das máscaras e bufos, eu não a uso como máscara, pela sua função, e sim como máscara cênica. Então ela tem um bico. Eu vou jogar com isso. Normalmente máscaras que cubram o máximo do seu rosto, que anule você. É para você se desapegar de si, da sua genialidade como comediante e performer. Posso também ter objetos que eu pense como máscaras, sempre tampando a face, né? Então, aqui é um adorno, um chapéu ressignificado, tá muito mais no mundo clown, fala dele, do mundo dele, dos fracassos dele, dos utensílios dele, de bobice e de erro. Aqui eu sou a máscara. Eu crio mecanismos para os meus braços aparecerem ou anular os meus braços. Estou fazendo sentada, né? Peguei também esta sacola, né? Obviamente que eu vou conhecer isso e esse objeto pela manipulação primeiro. Eu sempre olho para os movimentos que ele tem, para depois ele acontecer em mim. É o mesmo processo que a gente fez com as máscaras até agora, com todas as máscaras. Eu olho para a materialidade disso, eu olho para a curvatura disso e vejo máscara. Cadeiras são muito interessantes de usar também. Então, testar os objetos de casa. A gente vai fazer isso em aula, então não vou me estender com isso. Falando de algumas referências e para onde a bufonaria pode ir, e de onde esse performativo que reúne diversas estéticas, como que o bufo também entra não só pela forma, mas pelo seu estado de espírito. Se a gente pensar em Dzi Croquettes, que é um grupo brasileiro, ele revoluciona na dança, ele revoluciona pela sexualidade, ele revoluciona no discurso, ele surge no período da ditadura militar e ele vai quebrando paradigmas, ele vai acontecendo de maneira que quase que a ditadura militar não percebe. Isso é extremamente performativo. Tem um caráter de show, tem um caráter de opereta, tem um caráter de cabaré, ainda tem, ele vai acontecer em palco. Mas o Dzi Croquettes, onde quer que você leve Dzi Croquettes, eles rompem com a normalidade daquele lugar. E usando da paródia, e usando de um discurso extremamente grotesco, que tem tudo a ver com o que os bufos trazem e defendem, só que desconstrói o corpo, enfatiza o corpo gay, de uma maneira que a sociedade começa a ficar incomodadíssima, mas eles começam a fazer um sucesso tremendo. Um deles, inclusive, foi o que preparou, contribuiu muito com Elis Regina para os movimentos dela em cena. Então, Dzi Croquettes
vocês vão receber uma lista de várias referências. Voltando lá para o trabalho da Idade Média, para as grandes carrocerias, para as trupes de comédia dell'arte. E também a gente pensando nas paradas teatrais, que tem muito a ver com a estrutura das nossas paradas carnavalescas, da estrutura de bloco carnavalesco, que acho que é o que é de mais bufo, e aí com a sofisticação da escola de samba, que ela é narrativa pela sua natureza e bastante performativa, né? Mas Brasil. E no caso das trupes de Idade Média, uma companhia que eu gosto muito de olhar é a Macnas, que eu vou mostrar agora para vocês algumas imagens. Chama Macnas Company. Eles só tratam dos mitos do seu povo, da cultura popular do seu povo, e eles criam grandes carrocerias e bonecos, que lembra muito também o Royal Deluxe, que a história é, por que é performativo? Toda a cidade constrói essa parada, esses bonecos, ela se envolve nisso, ela vira coro, ela cria uma forma de divulgação, uma forma de acontecimento onde, por horas, toda a cidade está em cena para si mesma. Então, é um acontecimento performativo gigante, obviamente, de uma outra proporção, e é muito interessante porque como ele comove criança, pai, mãe, todo mundo dessa pequena cidade, e todo mundo se volta para esse grande acontecimento, e mais, eles contracenam e se relacionam com os bonecos que eles criam, e vão criando acontecimentos que vão eclodindo naquele lugar, e não tem repertório, o boneco improvisa com o que acontece ali, se um cachorro passar, se algo acontecer. Teatro de rua. Em resumo, é isso que a gente faz muito bem. Então, Macnas Company.